Olá, estamos estudando o direito das sucessões e sucessão legítima, mais especificamente. E vimos nas últimas aulas que existe uma lista de herdeiros e essa lista de herdeiros é uma ordem preferencial. E hoje nós vamos estudar a terceira classe de herdeiros, de 4 classes de herdeiros. Vimos nas últimas aulas a primeira classe de herdeiros, que tem os descendentes e o cônjuge e o companheiro sobrevivente. Na segunda classe, os ascendentes mais o cônjuge e o companheiro sobrevivente de união estável. E agora vamos para a terceira classe, em que está apenas o cônjuge, no caso do casal ter contraído o matrimônio, e o companheiro sobrevivente de união estável, no caso do casal ter mantido união estável. Então, apenas lembrando que a ordem de vocação hereditária, essa lista de herdeiros, que está lá no 1829, é uma lista que exclui quem está embaixo. Então, por isso que é chamado de ordem preferencial, relação preferencial. Na primeira classe, descendentes e cônjuge mais o companheiro, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou o artigo 1790 inconstitucional, de modo que o 1829 se aplica não só ao cônjuge, mas em todo lugar do 1829, onde está escrito cônjuge, leia-se também cônjuge ou companheiro, leia-se também companheiro, se em vez de casados, o casal mantinha união estável. Isso vale para a primeira classe, para a segunda classe e para a terceira classe de herdeiros, porque o cônjuge aparece nas 3 primeiras classes de herdeiros, só não aparece na quarta classe, porque na quarta classe nós temos os parentes colaterais de segundo, terceiro e quarto graus, tema da nossa próxima aula. Mas nas 3 primeiras classes, onde está cônjuge, entenda-se cônjuge ou companheiro. Isso também, então, acontece na nossa terceira classe de herdeiros, onde é o tema, que é o tema da nossa conversa de hoje. Lembrando apenas, então, que para a herança chegar na terceira classe de herdeiros, nós vamos ter o seguinte raciocínio. O morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente. Porque se ele deixou pelo menos um descendente, a herança é dividida na primeira classe. Se ele não deixou descendente, mas deixou ascendente, a herança vai ser necessariamente dividida dentro da segunda classe de herdeiros. Então a herança só chega na terceira classe se o falecido não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente. Aí sim, a divisão vai estar dentro da terceira classe de herdeiros. Outro aspecto aqui, logo no começo da nossa conversa de terceira classe de herdeiros, é de que, apesar do cônjuge e o companheiro ambos estarem presentes na primeira e na segunda classe, mesmo que o falecido tenha deixado o cônjuge ou companheiro, se ele não deixou descendentes, a herança não fica na primeira classe. Porque na falta de descendentes você tem que analisar a segunda, mesmo que deixe cônjuge ou companheiro. E aí na segunda o mesmo raciocínio. Mesmo que tenha deixado cônjuge ou companheiro, o falecido tenha deixado ou cônjuge ou companheiro, se não deixou qualquer ascendente, também não fica na segunda classe e aí vai para a terceira. Então esse é o raciocínio. Apesar de cônjuge e companheiro estarem ambos presentes na primeira e segunda classe, a herança não será dividida nem na primeira nem na segunda, se o falecido não deixou nem descendentes e nem ascendentes, apesar de ter deixado ou cônjuge ou companheiro. Tá? Então, concluindo esse raciocínio inicial, a herança vai para a terceira classe se o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente, mas deixou ou cônjuge, ou seja, era casado, ou então deixou companheiro ou companheira sobrevivente de união estável porque mantinha união estável. Antes da gente aprofundar, então, e passarmos adiante, um último lembrete logo também no começo da nossa conversa. O artigo 1790, do Código Civil, ele trazia uma regulamentação para a união estável. O companheiro e a companheira de união estável tinha uma regulamentação de recebimento da herança própria, diferenciada do cônjuge. E essa regulamentação estava lá no 1790. Eu digo estava porque o Supremo Tribunal Federal considerou o 1790 do Código Civil por inteiro inconstitucional. Ora, se considerou por inteiro inconstitucional,
o Supremo deu uma solução, porque o companheiro ou a companheira de união estável faz parte ali da família, claro, não poderia ficar sem herança. Então determinou que lá no 1829, toda vez que se lesse cônjuge, nós deveríamos ler então cônjuge ou companheiro. Então esquece lá do 1797, 1790, o 1790 é inconstitucional. 1790 é inconstitucional, tá bom? Passamos então a aprofundar a matéria da terceira classe. Na terceira classe, então, nós temos o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente de união estável, né? Cônjuge varão, homem, cônjuge virago, mulher, ou o companheiro ou a companheira, tanto homem quanto mulher, também são herdeiros. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, a famosa decisão por 10 votos a 0, votação unânime do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união estável homoafetiva. Consequentemente, não só os companheiros e as companheiras numa união estável heteroafetiva, e eu estou usando as expressões do Supremo Tribunal Federal, têm direito à herança, mas também, no caso de uniões estáveis homoafetivas, a mulher, num relacionamento entre duas mulheres, ou dois homens, num relacionamento de dois homens de união estável, também tem direito à herança. Isso também vale para o casamento, porque depois dessa decisão do Supremo, então, a jurisprudência acabou se pacificando que é possível a união estável homoafetiva e também o casamento homoafetivo, hoje em qualquer lugar, em qualquer cartório de registro civil no Brasil, é possível que duas pessoas solteiras do mesmo sexo e que não tenham qualquer impedimento matrimonial possam contrair matrimônio e também, conforme eu acabei de dizer, por decisão do Supremo Tribunal Federal, possam manter união estável. Consequentemente, o cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente que tem direito à herança não é só de uma relação heteroafetiva entre pessoas de sexo diferente. É também numa união estável homoafetiva ou num casamento homoafetivo, nas palavras do Supremo Tribunal Federal. Então essa questão está pacificada. Existia no passado uma grande divergência de doutrina e também de jurisprudência sobre isso, mas isso não existe mais. É uma discussão que ficou para o passado. Então, quando eu falo que a companheiro ou cônjuge varão ou virago tem direito à herança, eu não estou me referindo apenas e tão somente no casamento entre pessoas de sexo diferente, ou união estável entre pessoas de sexo diferente, evidentemente. Tá? Se aplica também aos casamentos, uniões estáveis homoafetivas. Dito isso, vamos aprofundar no recebimento da herança pelo cônjuge ou companheiro na terceira classe de herdeiros. Olha só que interessante. Na terceira classe de herdeiros, o cônjuge ou companheiro está sozinho. Ele está sozinho na terceira classe. Então, se o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente, o cônjuge herda 100% da herança. Se em vez de casamento, se era união estável, a companheira ou companheiro sobrevivente herda 100% da herança. Então, quando que o cônjuge herda 100%, ou se em vez de casamento era união estável, o companheiro herda ou a companheira herda 100% da herança? Quando o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente. Então, herda 100% da herança. E aí me perguntam sempre, Cristiano, mas então, lá no inventário, há necessidade de identificar o patrimônio do companheiro sobrevivente a título de meação e também a título de herança? No final das contas, não vai ficar tudo para o companheiro sobrevivente ou tudo para o cônjuge sobrevivente, seja de meação, seja de herança? Há necessidade lá no inventário de se identificar o que é meação e o que é herança? E a resposta é sim. Há necessidade sim. E por que existe essa necessidade? Porque, apesar de a meação ficar e ser de propriedade do cônjuge sobrevivente, ele é dono e continua sendo dono, e a herança acabar sendo dele também por inteiro, 100%, no final todo o patrimônio acabar ficando para a mesma pessoa, essa identificação da meação de um lado, da herança do outro lado, é importante por causa do imposto. O imposto de transmissão causa-mortes, o famoso ITCMD. O ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, é o imposto que se paga lá no inventário, só que só se paga em relação à herança. Em relação à meação, não. Então, mesmo no caso de só se ter um único herdeiro, que é o cônjuge, por exemplo,
há necessidade lá no inventário, né, o advogado do inventariante, que faz todas as petições lá de andamento do inventário, na hora da petição de primeiras declarações de identificação de todos os bens, ele identifica ou a propriedade do cônjuge sobrevivente é metade da casa, por exemplo. A outra metade da casa, outros 150% da casa, fazem parte da herança. E aí só vai pagar o imposto causa-mortes, o ITCMD, que depende de estado para estado, pode ser no máximo 8%, conforme resolução do Senado Federal, e dependendo do estado é 8%, dependendo do estado é 4%, isso varia de estado para estado, tá? No estado de São Paulo é 4%, tá? Mas existem estados em que é no limite máximo de 8% de imposto causa-mortes, ITCMD. Então, só vai pagar esses 4% ou esses 8% de imposto, dependendo da lei estadual, da herança, não do patrimônio total do casal. Então, por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, vamos supor, pela comunhão parcial de bens. Durante o casamento, eu e ela compramos um apartamento. Esse apartamento é nosso. Então, vamos supor que eu não tenha nenhum descendente, nunca tive filhos, netos, bisnetos, eu não tenha ascendentes também, pais, avós, bisavós, já tenham falecidos. Então, vamos supor que eu esteja casado com a minha esposa e esse apartamento eu comprei durante o casamento, consequentemente, metade do apartamento é meu, metade do apartamento é dela. Se eu morro, ela é dona de metade do apartamento, meação. Ela é proprietária, meeira, proprietária, significa proprietária de metade do apartamento. E a minha parte, que é a metade do apartamento, isso sim é herança. Ora, se eu que faleci deixei metade de um apartamento de herança e não tenho nenhum descendente, nenhum ascendente, a minha herança na totalidade vai ficar para minha esposa, para o cônjuge sobrevivente, cônjuge virago sobrevivente, para minha esposa. Mas mesmo assim, tem que ir lá identificar lá no inventário, olha, o patrimônio do casal é um apartamento. A esposa sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, é proprietário de 50% do apartamento. Eu, o falecido, portanto, a parte da herança, é proprietário ou era proprietário de 50% do apartamento. A herança, portanto, é 50% do apartamento, não por apartamento inteiro. E se paga 4%, se paga o imposto, só em cima desses 50% do apartamento. Entenderam? Então, por isso que é importante continuar identificando, mesmo que a minha esposa acabe ficando com o apartamento inteiro. Metade porque ela já era dona e a outra metade porque ela vai herdar de mim, porque eu morri. Mas percebe que ela vai acabar ficando com metade, com todo o apartamento, mas só vai pagar imposto dessa metade da herança do apartamento, tá? Vamos imaginar também que no momento da morte do homem, por exemplo, o casal já estava separado judicialmente por ordem do juiz, ou separado extrajudicialmente, ou seja, o casal tinha ido lá no tabelionato de notas e feito uma separação extrajudicial por escritura pública no tabelionato de notas, ou então, mais ainda, o casal já estava divorciado. Lembrando que a separação judicial e a separação extrajudicial extinguem a sociedade conjugal, mas não extinguem o casamento. Enquanto que o divórcio extingue tanto a sociedade conjugal, quanto também extingue o próprio vínculo matrimonial, que é o casamento. Tá? Vínculo matrimonial é a mesma coisa de casamento, são expressões sinônimas. Então a pergunta é a seguinte: se no momento em que eu morro, eu já tinha me separado judicialmente da minha esposa, ou me separado extrajudicialmente da minha esposa, ou da minha companheira, ou já tinha feito a dissolução da união estável, no caso de companheira, ou já tinha divorciado da minha esposa, do cônjuge virago, da minha esposa. Então, no caso de separação judicial, separação extrajudicial, divórcio, e também no caso de dissolução da união estável. Se já terminou essa sociedade conjugal, ou se já terminou a sociedade conjugal e também o casamento e também a união estável. Não tem direito à herança. A resposta é: tem ou não tem direito de herança? Pergunta. E a resposta é: não tem direito. Feita antes da morte, a separação judicial, a separação extrajudicial, o divórcio para o casamento,
e também a dissolução da união estável para a união estável, o cônjuge sobrevivente ou a companheira, o companheiro sobrevivente, não terá direito à herança. Não terá direito à herança. Mas e na separação de fato? Na separação de fato, há uma discussão do casal, por exemplo, e o homem sai da casa, a mulher fala, não quero mais esse relacionamento, o homem também fala que não quer mais o relacionamento, e ele pega as malas dele, as coisas dele, sai da casa e passam a morar em casas distintas, há uma separação de fato efetiva, ou mesmo dentro da casa, a jurisprudência já entendeu por diversas vezes que a separação de fato pode acontecer dentro da casa. Às vezes o casal não tem condições financeiras de manter nesse primeiro momento duas casas distintas e há uma separação de fato. É muito comum que isso aconteça, casais que não têm mais relacionamento amoroso, sexual, vivem dentro da casa, mas em quartos separados, sem qualquer contato de família. Há uma separação de fato ali dentro também caracteriza uma separação de fato. Então a pergunta é, ocorrendo a separação de fato, ainda permanece o direito ao recebimento da herança se um dos cônjuges ou se um dos companheiros de união estável morre, o outro tem direito ao recebimento da herança? É isso que a gente vai aprofundar a partir de agora. Na separação de fato, nós temos uma regulamentação lá do artigo 1830. O artigo 1830 que trata da separação de fato e as consequências da separação de fato para o direito de receber a herança, para o direito hereditário, para o direito sucessório. E existe uma divergência da doutrina e da jurisprudência em relação à separação de fato. A primeira posição em relação à separação de fato é de que, a partir da data da separação de fato, não tem mais direito à herança o cônjuge sobrevivente ou o companheiro ou a companheira sobrevivente. Independentemente de se discutir de quem foi a culpa pela separação de fato, se é que teve culpa, às vezes foi de comum acordo. Mas independentemente de culpa, tanto faz se teve culpa ou não tem mais direito ao recebimento da herança. Tem decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, o relator ministro Luiz Felipe Salomão e diversos doutrinadores, como eu trago aqui para vocês, que também adotam esse posicionamento. Nelson Roosevelt, Flávio Tartucci, Rolfo Madaleno, Paulo Lobo, Zeno Veloso, Maria Berenice Dias, Pablo Stolze Gagliano, que escreve junto com Rodolfo Pamplona Filho e Francisco Carralho, dentre outros famosos e respeitados doutrinadores, nesse sentido, que particularmente entendo também a melhor posição. Só que para adotar essa posição, nós temos que considerar que a discussão da culpa prevista no artigo 1830 é inconstitucional. Então a discussão da culpa prevista na lei, prevista no Código Civil, é inconstitucional a partir da emenda constitucional 66 de 2010. Então há uma construção da doutrina e também da jurisprudência de que a partir da emenda constitucional 66 de 2010, toda a discussão da culpa passou a ser inconstitucional para diversos aspectos do direito e também para o eventual direito ao recebimento da herança, de modo que essa previsão do 1830, em se discutir culpa, quem foi o culpado, quem abandonou o lar, quem foi infiel, quem descumpriu os deveres de cônjuge, lá do 1566, por exemplo, estão lá no Código Civil 1566, os deveres dos cônjuges, ou no capítulo da união estável, 1723 e 1727, tem lá os deveres dos companheiros e companheiras de união estável, independentemente de quem quebrou ou não o dever. Isso é outra discussão, pode ser ajuizada a ação de indenização pela quebra do dever, mas isso não influencia no recebimento da herança, não tem qualquer influência, porque o entendimento é de que, independentemente da culpa e de discussão da culpa, a partir da data que se provar que teve separação de fato, acabou o direito ao recebimento da herança, se um dos dois falecer. Tá? Mas essa não é a única posição, essa é a primeira posição que eu trouxe para nós analisarmos. Existe uma segunda posição da doutrina e também da jurisprudência sobre a separação de fato e suas consequências para o recebimento da herança. Para essa segunda posição,
Essa segunda posição nada mais faz do que aplicar integralmente o artigo 1830 do Código Civil. E ao aplicar o artigo 1830 do Código Civil integralmente, nós temos 3 regrinhas. Primeira regrinha. Se ocorre a separação de fato, e essa separação de fato ocorre de 2 anos ou menos da morte, ou seja, me separo de fato hoje e ocorre a morte daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 11 meses, ou seja, não deu 2 anos, mais de 2 anos ainda, até 2 anos ocorre a separação de fato e a morte em seguida até o prazo de 2 anos. O cônjuge sobrevivente tem direito à herança. Segunda regra, se essa separação de fato ocorre há mais de 2 anos, em regra não tem direito à herança. Então, separação de fato há mais de 2 anos, então se eu estou separado de fato há mais de 2 anos da minha esposa e minha esposa morre, eu tenho direito à herança. Então, existe, ou melhor, não tem direito à herança. Então, separação de fato há mais de 2 anos, em regra, não tem direito à herança. Então, eu estou separado de fato há mais de 2 anos e minha esposa falece, eu não tenho direito à herança, tá? Separação de fato há mais de 2 anos, não tem direito à herança, em regra. Entretanto, tem uma terceira e última regra que diz o seguinte: separação de fato há mais de 2 anos, mas o cônjuge sobrevivente prova, ele que tem o ônus da prova, que o término do relacionamento não teve culpa sua, ou seja, a culpa foi da outra pessoa. Então, o cônjuge sobrevivente tem o ônus da prova, tem a obrigação de provar, o dever de provar para conseguir ganhar ação, que o término do relacionamento, que a separação de fato não foi por sua culpa, não foi por sua culpa. Se ele provar que ele não teve culpa, aí ele tem direito à herança, mesmo após a separação de fato por mais de 2 anos. Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça e julgados também do Tribunal de Justiça de São Paulo, de Minas Gerais, dentre outros julgados nesse sentido. Então, para essa parte da doutrina e da jurisprudência, a discussão da culpa permanece, ou seja, há necessidade de provar que ele não teve culpa, o cônjuge sobrevivente, para ter direito à herança, se a separação de fato ocorre há mais de 2 anos. E mesmo que a separação de fato já tenha ocorrido, se ela aconteceu há menos de 2 anos, não vai influenciar a culpa, mas a separação de fato há menos de 2 anos faz com que o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente permaneça com o direito de receber a herança do cônjuge ou do companheiro falecido. Separação de corpos. E quando há uma separação de corpos, uma decisão liminar de separação de corpos, é ajuizada uma ação cautelar de separação de corpos. Existe uma discussão do novo Código de Processo Civil, em razão do novo Código de Processo Civil, se a separação de corpos é uma medida cautelar, é uma medida satisfativa, qual que é a natureza jurídica da medida de separação de corpos no novo Código de Processo Civil. Em todo caso, independentemente dessa discussão lá de processo civil, é possível que se conceda a liminar na separação de corpos. Então, pode ser ajuizada uma cautelar, por exemplo, para quem entende que permanece sendo uma ação cautelar preparatória da ação principal, ação de divórcio principal, por exemplo, e o juiz concede a liminar e depois a cautelar de separação de corpos. Essa decisão judicial de separação de corpos, ela prova, acima de qualquer dúvida, a separação de fato, na verdade. E toda a construção, então, da doutrina e da jurisprudência é de que a sentença de divórcio retroage à data da liminar da separação de corpos e, portanto, como o divórcio retroage até a liminar da separação de corpos, a partir desse raciocínio, nós chegamos à conclusão que com a liminar da separação de corpos termina também o direito à herança. Então, com a liminar de separação de corpos, concedida, deferida, claro, se ela foi indeferida não, mas com o deferimento, a cessação, o término do direito ao recebimento da herança se ocorrer a morte de um dos cônjuges
não há mais direito ao cônjuge sobrevivente de recebimento da herança. E existe concorrência sucessória entre cônjuge e companheira? É possível que haja essa concorrência sucessória, porque, não obstante alguma divergência da doutrina, o entendimento majoritário, seja da doutrina, seja da jurisprudência, é de que essa concorrência sucessória é possível, até porque o Código Civil ele prevê hipóteses em que há uma separação de fato, por exemplo, então a pessoa ainda está casada, e para aqueles que entendem que a separação de fato não termina com direito à herança, então o casamento ainda não terminou, não teve separação de corpos e já se constituiu uma união estável. Então se tem concomitantemente um casamento e uma união estável, por exemplo, né? Então, para aqueles que entendem que a separação de fato não põe termo a direito de herança, e a partir do momento que há uma separação de fato e um dos cônjuges passa a ter uma união estável, que é permitida, né? Mesmo sem a decretação do divórcio, conforme o artigo 1723 do Código Civil, a morte dessa pessoa vai fazer com que ele deixe, então, de herdeiros uma esposa, por exemplo, que não ocorreu o divórcio, nem a separação judicial, nem a separação extrajudicial, nem a liminar de separação de corpos, tá? Houve apenas uma separação de fato física, e também uma companheira sobrevivente, porque já se configurou união estável. Para, então, aqueles que entendem que a separação de corpos não termina com os direitos hereditários, haveria a divisão igualmente entre cônjuge e companheiro da herança deixada pelo falecido. Há uma discussão ainda um pouco mais acirrada do que essa primeira, da possibilidade de se manter, de se constituir várias famílias ao mesmo tempo. Isso, de um modo geral, é rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência, mas parte da doutrina e da jurisprudência entende que é possível as uniões estáveis plurimas ou casamento e união estável ao mesmo tempo, concomitantemente. A posição majoritária da jurisprudência é de que não é possível uniões estáveis plurimas, ou seja, duas uniões estáveis ao mesmo tempo, apesar de diversos doutrinadores fazerem essa defesa, como Flávio Tartucci, Rolf Madalena, Cris de Oliveira, etc. Mas o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é possível as uniões estáveis ao mesmo tempo. Para os doutrinadores que entendem que é possível uniões estáveis ao mesmo tempo, ou um casamento ao mesmo tempo de uma união estável, para esses doutrinadores, aí sim, também nesse mesmo raciocínio, a herança seria dividida igualmente entre o cônjuge sobrevivente e a companheira sobrevivente. Tá? Mas, salvo na união estável ou no casamento putativo, seria aquele que é aparente, né? O casamento putativo ou união estável putativo, em que aí sim é possível ter direito ao mesmo tempo de cônjuge ou companheiro sobrevivente, concomitantemente. Tá? No casamento na união estável putativa, por exemplo, um homem casado mente para uma outra mulher e passa a manter uma união estável com essa outra mulher, e essa outra mulher achando que ele era solteiro. Então, nesse segundo relacionamento, na união estável, é chamada união estável putativa, aparente. Putativo vem de putare, do latim, que significa aparente, imaginário. E aí sim, essa segunda companheira tem direito à herança e o cônjuge, a esposa do primeiro casamento lá, tem direito porque as duas estão de boa fé. E aí também haverá uma divisão igualitária entre cônjuge e companheiro dessa herança. Tá? Mas, só para concluir, para não deixar qualquer dúvida, que se há um casal que está casado e esse homem mantém um relacionamento amoroso fora do casamento com uma concubina, aí já não é união estável. Essa outra mulher sabe que esse homem é casado e mantém um relacionamento extramatrimonial com esse homem casado. Esse homem casado mantém um relacionamento extramatrimonial com uma outra mulher, popularmente chamada de amante, que o código chama de concubina, né, e que a doutrina chama de concubina ou concubinato impuro. Essa concubina tem direito à herança? A resposta é não. Para a jurisprudência
dos tribunais superiores, especialmente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a concubina, por diversas decisões do STJ, a concubina não tem direito à herança. Então só vai ter direito à herança se for união estável. Concubinato não tem direito à herança. A amante, a concubina, não tem direito à herança. Agora, se for uma união estável putativa, a pessoa estava de boa fé, não sabia que esse homem era casado, e esse homem morre, e deixa a esposa e a companheira de união estável putativa, como eu expliquei agora há pouco, aí sim teria direito por conta da união estável, ser uma união estável, não um concubinato. Tá? Agora, só a mulher, a amante, a concubina, que sabe que esse homem é casado, não tem direito à herança, a herança fica só para a esposa, para o cônjuge, o marido ou a esposa daquela pessoa que faleceu. Tá bom? Então, essas são as regras, esses são os detalhes e todas as discussões de doutrina e jurisprudência da terceira classe de herdeiros, em que está sozinho lá o cônjuge ou o companheiro de união estável.